Meus amados, a paz do Senhor. Estou de volta, irmãos, para nós concluir parte 1 e parte 2, que foi feito do profeta Obadias. E agora, meus amados, eu vou falar um pouco sobre 3 profetas da época. Eram profetas que profetizavam para as nações estrangeiras. E o primeiro profeta, meus amados, era o profeta Naum. Naum profetizava para a Síria. Depois veio Abacuque. Abacuque profetizava para a Babilônia. E aí então entra o profeta que a gente está vendo hoje, que é o profeta Obadias. E esse profeta Obadias, ele profetizava para as nações de Edom. E o que é interessante, meus amados, é que esse profeta, ele vai falar exatamente de um problema mal resolvido. E esse profeta vai nos dar uma lição. Ele vai falar, irmãos, que há problemas em nossas vidas que devemos resolver logo. Porque isso aqui que está acontecendo começou no começo. Isso aqui, meus irmãos, começou com Jacó. Isso aqui começou quando Jacó, ele tinha seguido para um caminho e ali já gerou divisão. Era Jacó e Esaú. E tudo vem do começo. Essas duas crianças foram criadas em uma casa onde Deus tinha dito que de Abraão ia fazer uma grande nação. A Isaac vem, o sorriso chega, porque Isaac quer dizer sorriso. O sorriso chega para Abraão. Mas quando Isaac nasce, Deus prepara a esposa para ele. Quando ele tem 40 anos, ele se casa com Rebeca. Depois que Isaac casa com Rebeca, quando eles têm 60 anos de idade, Rebeca dá à luz a esses 2 filhos, Esaú e Jacó. E ali começou a polêmica, porque Isaac tinha preferência por um, Rebeca tinha preferência por outro. E ali, irmãos, essas crianças foram crescendo dessa forma. E quando chega aqui, exatamente nesse capítulo do profeta, que ele está falando, Obadias, é um profeta bem pequeno na Bíblia, esse profeta Obadias vai dizer com clareza o resultado dessa situação. E Jacó, irmãos, foi usado por Deus. Jacó, ele veio o povo de Israel, o povo de Deus veio de Jacó. Já o povo, irmãos, que veio de Esaú foi um povo mau. Um povo mau. E o nome desse povo era os Edonitas. Aí daí nasceu os Edonitas. E esse povo vivia oprimindo o povo de Deus. Chegou um tempo que o povo de Deus andava fazendo muitas coisas erradas. E Deus decidiu castigar o seu povo. E naquele momento que Deus estava castigando o seu povo, esse povo aqui de Esaú, que é os Edonitas, estava vendo o sofrimento do povo de Deus. E ali, sabe o que eles faziam? Pegava o povo de Deus que estava sofrendo e levava para Nabucodonosor. E ali, irmãos, Deus ficou triste com aquela situação. Aí Deus começou a falar com esse povo por meio dessa visão do profeta Obadias. Onde Deus fala assim, no primeiro, visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Tenho ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado mensageiro, que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, para a guerra.
Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ou tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Os edonitas ficavam por cima, era uma montanha bem alta, o povo de Deus ficava embaixo, e os edonitas diziam que ninguém derrubava eles de lá de cima. E ali eles aproveitavam a oportunidade, quando o povo estava sofrendo, descia, pegava e levava para Nabucodonosor. Meus amados, mas Deus, vendo esse processo todo, não gostou. Aí Deus foi e deu a resposta para os edonitas. Aí aqui em Obadias, primeiro que só é uma folha, o 4 fala assim, Deus falando: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Deus estava dizendo aqui para os edonitas que eles não se achassem grandes, porque mesmo que fizessem os ninhos no maior lugar, no lugar mais alto que fosse, o Senhor disse: de lá te derrubarei. E a soberba do seu coração te engana. Sabe por que Deus falou assim, a soberba do seu coração te engana? Porque os edonitas, eles diziam assim, ninguém me derruba de lá. Eles confiavam na força deles. Eles confiavam no braço dele. E Deus estava falando com eles, também dando a oportunidade para eles mudarem se quisessem. Mas o ruim é que o povo não quer. O povo não quis mudar. E ali continuando, Obadias 7. Olha só o que é que ele diz. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevalecem contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. Deus estava conversando e explicando essa situação e dando a chance daquele povo dos edonitas, pela última vez, se reconciliarem com os seus sobrinhos. Porque se os edonitas, eles vinham de Esaú, o povo de Deus de Israel vinha de Jacó, então, logicamente, eram a mesma família que vivia nessa desunião. Deus agora deu a chance dos edonitas se reconciliarem com o povo de Deus. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem e faz o mal. E aí a Bíblia diz que o que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então o pecado dos edonitas aumentaram, porque eles podiam fazer o bem e preferiram fazer o mal. Meus amados, esse capítulo nos deixa uma lição. Primeiramente, filhos, todos são iguais. A mãe e o pai não devem demonstrar mais carinho por um do que pelo outro. Tem que tratar todos iguais. Porque o amanhã vai dizer como foi hoje. A nossa criação mais tarde vai nos revelar como foi desde o início. Mais tarde ela só vai revelar como foi o início. Então aqui, Deus com a sua misericórdia, ainda usou esse profeta querendo unir esse povo. Mas houve um acerto de conta. E aqui o Senhor fala bem claro no 19. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te a vergonha e serás exterminado para sempre. Meus amados, esses edonitas tiveram a chance de se reconciliarem com o povo de Deus.
mas não quiseram. E ali, quando Deus viu que eles não queriam mesmo, Deus falou mais grosso com eles. E quando Deus fala com eles, diz que agora não tinha mais jeito, que eles iam ser exterminados. E isso Deus fez. Quantas e quantas vezes na nossa vida, Deus nos dá a chance de corrigir algo de errado que a gente fez no passado e a gente faz vista grossa. E a gente não corrige, estica o problema. Aí, meus amados, uma questão mal resolvida, ela gera isso. Deus, ele usou essa passagem todinha, veio usando esses profetas. Esses profetas são homens de Deus, que recebiam a revelação de Deus. Tanto Naum, como Obadia, como Abacuque, todos eram grandes homens de Deus, que tinham visão. Mas eles profetizavam e passavam a revelação de Deus em um tempo difícil, que era onde o povo tinha se revoltado, o povo tinha se revelado às piores espécies. O povo estava vivendo um momento de incredulidade. Então foi nessa época que esses profetas estavam profetizando. E eles profetizavam para as nações estrangeiras. Então é muito difícil hoje viver na presença de Deus. Mas, meus amados, a Bíblia, ela é o manual. Esse manual nos leva a Deus. Na Escritura, ela contém todo o conteúdo que a gente precisa saber para viver dias melhores, sermos pessoas melhores, corrigirmos algum erro do passado que temos que corrigir para não esticar. Então, meus queridos, Deus, ele está sempre de braços abertos. Jesus, quando veio para cá, que tinha dado aquela sentença, Deus já tinha dado a sentença para a serpente. Deus disse: vocês vão ferir o calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Jesus, ele veio dando basta. Um basta para contendas, um basta para acusações, um basta para problemas mal resolvidos. Então, quando Jesus chega fazendo a diferença e unindo. Por meio de Jesus, ele veio unindo por meio daquela cruz. Então, meus amados, não percam a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Sabe, amados, eu não quero naquele grande dia, quando eu estiver em outro lugar, no dia do julgamento final, que Jesus olhe para mim, puxe ali o meu telão e diga: Ana, tal dia coloquei uma pessoa do seu lado para você evangelizar, falar do meu amor para ela, e você não falou. Essa pessoa estava com o coração amargurado. Essa pessoa estava precisando de uma palavra e você não falou. Aí sabe o que é que acontece? Assina aqui agora a sentença. Sabe, amados, somos representantes de Deus na terra. Quando Deus criou o homem, ele disse, conversando com o Pai, façamos, os dois conversando, o Pai e o Filho, que é o mesmo. Façamos um homem, a imagem e a semelhança. Hoje, se estamos aqui, há um propósito de Deus para a minha vida. Há um propósito de Deus para a sua vida. Então, sempre que você tiver a oportunidade, fale desse Deus que lhe escolheu. Fale desse Deus que tirou você de onde você não podia sair. Aleluia. Fala desse Deus
que quando suas forças faltaram,